A paz do Senhor, uma palavra aqui para nossa meditação, mais uma vez. Meditando aqui na palavra do Senhor, no livro de Samuel, mais precisamente no capítulo 2, 1 Samuel 2, começando aqui no verso 27. Vamos falar de algumas coisas aqui concernentes à palavra de Deus e aquilo que o Senhor tem falado conosco. 1 Samuel, capítulo 2, diz assim, 1 Samuel, capítulo 2, verso 27, diz assim: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na tua morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Porque diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam perante mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Nós vemos aqui uma passagem muito importante. O sacerdote Eli, que era responsável, ele e sua tribo de Levi, responsáveis ao serviço do Senhor. Sacrificar, fazer tudo que era concernente ao tabernáculo. E aqui Eli tem 2 filhos. E nós sabemos o que aconteceu. Os filhos deles, a própria palavra que diz que os filhos deles estavam pecando contra o Senhor, fazendo coisas abomináveis à vista do Senhor. E aqui, mais precisamente, ele diz que honras os teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Nós sabemos que eles estavam, aquilo que era oferecido ao Senhor, que não era suposto ninguém tocar, eles iam ali, colhiam o melhor da parte do sacrifício e se alimentavam daquilo ali, sem contar as abominações que eles estavam fazendo, promiscuidades até com mulheres dentro do templo do Senhor. Coisas abomináveis aos olhos de Deus. E então o Senhor chama um homem aqui, e veio um homem de Deus, a Eli. Não se tem o nome desse homem de Deus, ninguém sabe quem ele é. Não é de origem nenhuma, como diz, de eclesiásticas, né? E não é de origem nenhuma, de reinado nenhum. Só diz que ele era um homem de Deus e fala com Eli acerca dos filhos de Eli estarem pecando contra Deus. Mais na frente, nós sabemos que o profeta Samuel é crescido ali e ensinado aos pés de Eli, e ele ensina a ele todas as coisas concernentes a Deus, concernentes à lei, concernentes ao templo. E aí agora o menino Samuel, que não conhecia Deus, aqui no capítulo 3, no verso 7, onde diz o seguinte: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Isso é, Samuel estava conhecendo a lei, estava sendo treinado por Eli para a lei do Senhor, para o ensinamento de todas as coisas concernentes à lei,
E agora aqui, a palavra de Deus nos menciona, porém Samuel não ainda conhecia ao Senhor, ele não tinha uma experiência pessoal com o Senhor. Então agora nós sabemos, é uma passagem muito conhecida, Deus vai chamar Samuel 3 vezes, e essa aqui é a terceira vez quando se menciona que Samuel não conhecia o Senhor, ele não tinha tido uma experiência pessoal com o Senhor até aquele ponto, e agora aqui na terceira vez que Deus o chama e ele vai ao profeta Eli, ao sacerdote Eli, o sacerdote Eli então percebe que Deus está chamando Samuel e instrui Samuel a responder ao chamado de Deus, e assim Deus revela aquela situação mais uma vez, porque na primeira vez que um homem de Deus veio a Eli para falar que Deus não estava satisfeito com o que os filhos de Eli estavam fazendo, e ele dá de ombros, porque ele diz, por que das coices? Por que das coices? Quer dizer, por que você ignora as coisas que eu venho falando com você? Por que das coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei a minha morada e honras os teus filhos mais do que a mim? E aqui Deus vai além, porque ele tinha escolhido a tribo de Levi para fazer o sacerdócio, para servir no templo. Agora Deus claramente diz, eu falei que seria assim. Aí ele faz, portanto diz o Senhor, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim, a tribo de Levi, perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, desprezarei. O que isso pode ser trazido para nós, para nossa realidade, hoje, quando nós lemos isso? Primeira coisa, Deus não está ignorando as blasfêmias e as coisas que se estão fazendo em nome do sacerdócio e em nome daqueles que são chamados por Deus, que se dizem chamados por Deus e que até foram chamados por Deus e separados por Deus por um propósito, mas que não estão cumprindo o chamado como deveriam ser, como deveriam cumprir. Isso nós aprendemos aqui. Primeira coisa, que essas pessoas, que Deus não está ignorando as coisas e as blasfêmias e a maneira errada com que as pessoas estão servindo a Deus no templo hoje. Deus não está ignorando. Segunda coisa que nós aprendemos, Deus não precisa de homens de nomes para exortar o teu povo, exortar as coisas concernentes ao próprio reino de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, o reino, as igrejas, os sacerdotes, o templo não pertencem ao homem, pertencem a Deus. Nós não temos que temer o que o homem pode nos fazer. A Bíblia mesmo nos instrui, temeria não temo eu o que pode fazer o homem, mas que Deus nos livre de cair na mão do Deus vivo. Hoje, nessa passagem, nós vemos que os filhos de Eli perderam o temor do Senhor. E nós vemos acontecendo hoje muito isso. Perderam o temor do Senhor. Muitos ministérios, muitas igrejas, muitas coisas. Perderam o temor do Senhor visivelmente. E outra coisa que nós vemos aqui. Eli teve medo de falar e dar uma advertência aos seus filhos. E isso não caiu bem aos olhos e ao coração de Deus. E Deus estava aborrecido por Eli, porque Eli, mais uma vez aqui, Deus menciona na palavra dele que ele estava querendo honra os teus filhos mais do que a mim. Nós vemos muitas pessoas hoje com medo de se manifestar acerca das coisas erradas que se vê nas igrejas, com medo de desagradar ao homem. Aqui nós vemos Eli com medo de desagradar os seus filhos. Perdeu o temor ao Senhor. Mais uma vez ele diz aqui, Deus diz, honra os teus filhos mais do que a mim. Vemos pessoas, vemos membros, vemos ministérios, vemos pastores, vemos
obreiros honrando mais a Deus do que honrando mais o homem do que a Deus. Nós vemos obreiros, nós vemos pessoas que têm títulos de obreiros, de ministérios, com medo de se manifestar diante das coisas erradas que se vêm fazendo dentro do templo do Senhor. E aqui nós vemos o Senhor advertindo grandemente a Eli, levantando homens, um homem de Deus que não tem nome, para advertir a Eli. Hoje nós costumamos dar crédito somente às pessoas que têm títulos, somente às pessoas que carregam um nome, somente às pessoas que têm fama no ministério, para nós darmos veracidade àquilo que vem nos falar. Normalmente essas pessoas vão falar somente o que é agradável aos ouvidos, porque perderam o temor e querem ganhar crédito com aquelas pessoas que talvez vão dar e oferecer a eles algum benefício. E por conta disso, essas pessoas não dão credibilidade àquelas pessoas que não estão no holofote, não estão famosas, não têm um nome conhecido no meio gospel, não têm um nome conhecido no meio evangélico. Portanto, elas não têm tendência a dar crédito, só dão crédito àquelas pessoas que têm nome. Aqui está uma experiência que ele teve, que um homem de Deus veio a ele e falou da boca de Deus que eles estavam honrando mais os seus filhos do que a Deus. E Deus nessa hora fala: eu chamei a casa de Levi para me servir, separei. Portanto, não será assim. Eu separei perpetuamente. E aqui Deus diz: portanto, agora não será mais assim, porque eu só honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Nós estamos muito confiantes em cargos, nós estamos muito confiantes em títulos, nós estamos muito confiantes nisso, mas aqui Deus diz: só honrarei a quem me honra e desprezarei os que me desprezam. Nós aprendemos muita coisa nessa passagem de Eli. E lá na frente, quando Deus chama Samuel, ainda menino, depois de ter vivido com Eli, depois de ter aprendido acerca da lei, Deus então chama Samuel muito jovem e dá uma visão a Samuel, diz a Samuel o que estava acontecendo, porque Eli não tinha ouvido aquele homem de Deus. E agora Eli está ali aterrorizado, porque ele sabe que Deus está chamando Samuel. Muito provavelmente ficou inquieto, muito provavelmente não conseguiu dormir aquela noite, tanto é que no outro dia, no dia seguinte, quando Samuel teme falar para Eli tudo que Deus tinha falado para ele acerca de seus filhos, o que aconteceria, o que Deus já havia falado através daquele homem de Deus que ninguém sabe a origem, ninguém sabe o nome. Agora, provavelmente Eli estava se lembrando do que tinha sido falado através daquele profeta, que Eli não tinha dado crédito. E agora provavelmente tudo veio à mente de Eli. Deus falou que mataria, Deus falou que iria punir. Aqui ainda no capítulo 2, lá embaixo, Deus diz: e isto te será por sinal, ainda usando aquele homem que não tinha nome, aquele homem de Deus que não é mencionado na Bíblia, a origem dele e a identidade dele. No capítulo 2, verso 34, diz: e isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, se referindo a Samuel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. A gente sabe que aqui tem duas identidades, tem a de Samuel que ele levantaria, tem também se referindo ao próprio Jesus, um profeta segundo o coração de Deus. Mas e aqui Deus está determinando, ainda falado por aquele outro homem de Deus, que ainda não era Samuel, o que aconteceria aos filhos de Eli. E agora ele não tinha dado ouvido, não consertou, aprove a ele a honrar mais os filhos do que a Deus. Agora Deus chama Samuel, aquele que o próprio Eli tinha ensinado da lei, filho de Ana. E agora aqui Deus chama Samuel, revela a Samuel tudo o que aconteceria. Samuel teme um pouco, não tem coragem de falar, mas o próprio Eli chama Samuel e fala para mim o que Deus falou. E aí ali Samuel narra todas as coisas para Eli novamente e nós sabemos o que aconteceu. Eles são mortos
E os filhos de Eli são mortos, e quando Eli recebe a notícia dos seus filhos mortos e que a arca do Senhor tinha sido tomada, Elias também morre. Então aqui nós podemos aprender muito com essa passagem, muitas coisas aqui. E essa passagem nunca esteve tão atual no nosso tempo de hoje, onde nós vemos as blasfêmias acontecendo na casa do Senhor, por pessoas que eram suposto estar pregando a verdade, estão perdendo o temor, fazendo coisas abomináveis, pensando que vão ficar impunes, mas já estão julgadas por Deus, mais cedo ou mais tarde. Vão receber a recompensa, e essa recompensa é essa passagem aqui. Os filhos, as pessoas que estão servindo a Deus erroneamente, blasfemando, usando de proveito, tomando da casa de Deus para proveito próprio, para se engordarem, para viverem uma vida engordada, isso é, usando das ofertas da casa do Senhor para benefício próprio, vão prestar contas com o Senhor e vão morrer. Se já não estão mortas espiritualmente, se já foi tirado delas o sacerdócio, mas elas nem sabem, então um dia vão chegar a aclamar o Senhor e vai ser muito tarde para isso. E aqueles que estão encobrindo os erros desses sacerdotes, que sabem que estão pecando contra o Senhor e não estão fazendo aquilo que Eli deveria ter feito com seus filhos, não estão chamando, não estão corrigindo, não estão falando a verdade, vão sofrer a mesma pena que seus filhos sofreram, por a mesma pena reservada para aqueles que estão fazendo abominações na casa do Senhor, está reservado para aqueles que estão encobrindo esses erros. Assim diz o Senhor. Essa passagem de Eli é atual para os dias que nós estamos vivendo hoje. E Deus manda falar para aqueles que sabem da verdade, das coisas que estão vendo, aqueles que estão encobrindo, aqueles que estão participando, aqueles que estão sendo coniventes, vão sofrer a pena também. Eu vou mais longe ainda para dizer, se você é parte de uma igreja que você sabe que estão perdendo o temor ao Senhor, que a liderança está perdendo o temor do Senhor, aquela liderança que deveria ser a luz da palavra de Deus e está fora da palavra de Deus, está fora dos princípios e propósitos escritos na palavra de Deus, e você está sabendo que você está vendo, e você não toma a atitude de deixar essa igreja e procurar um ministério onde você sabe que são pessoas sérias, da parte de Deus, você está sendo conivente com isso. Você também vai sofrer a pena juntamente com essas pessoas. Eu não estou falando daquela passagem que diz que o joio deve crescer junto com o trigo. Eu estou falando de coisas que nós sabemos, porque tem muitas coisas que nós não sabemos que está acontecendo, mas a partir do momento que nós sabemos e temos convicção de erros cometidos, pecados cometidos por pessoas, por sacerdotes chamados por Deus, que estão na frente, e nós sabemos e estamos sendo coniventes com isso, estamos também em pecado, como Eli estava em pecado, desonrando Deus, honrando mais aos filhos. Nós estamos honrando mais os ministérios do que a Deus. Honramos mais a nossa igreja do que a Deus. Honramos mais o nosso irmão do que a Deus. Isso é o que Eli estava fazendo. E nós, sendo coniventes com isso, estamos pecando também. Essa é a palavra de Deus para hoje. Nós devemos cuidar. Cuidar. Isso serve para em todos os âmbitos da nossa vida, de amizade, com quem andamos, com que tipo de crente nós andamos, somos coniventes com o pecado deles. É isso que Deus está falando nessa passagem de Eli. Não podemos ficar
em silêncio quando vemos a casa do Senhor, o templo do Senhor sendo blasfemado. Tanto os que blasfemam, quanto os que ficam em silêncio, como Eli via e ficava em silêncio. Não chamava. Deus não o teve por inocente. Eu não estou falando que nós vamos, como diz, abordar de uma maneira agressiva ou, como diz, de contenda. Não é isso. É abordar para mostrar a realidade e o pecado. Não passar a mão por cima e achar que Deus não está se importando. Porque essa passagem mostra, por mais de uma vez, que Deus estava, como diz, com o cálice dele transbordando. Com a ira que ele estava com os filhos de Eli, com o próprio Eli. Deus não está indiferente aos pecados que nós estamos vendo. Deus não está indiferente ao que está acontecendo dentro da casa dele. As abominações. Aos cultos que não são cultos para Deus. São cultos para o homem, para ídolos. Estamos fazendo da casa de Deus idolatria. Homem, adoração. Conformismo com o mundo. Conformismo com as coisas mundanas. Não. Basta. Deus está... Eu não vou me conformar. Eu não vou ficar em conformidade com isso. Enquanto houver voz e recursos para eu falar, eu vou falar. Eu falei sempre com os meus filhos aqui na minha casa. Eu não vou fazer o que ele faz e ficar em conformidade com os erros dos meus filhos. Não vou. Eu determinei isso há muito tempo atrás, desde que minhas crianças eram pequenas, e eles estão aqui para testemunhar se eu uso ou não uso essa palavra com eles, quando eu venho confrontar, se alguma coisa na vida deles não estiver com conformidade ao título de cristão que eles têm. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você possa meditar nessa palavra e que Deus possa falar ao seu coração. Amém? Deus abençoe.